Paz e graça, meu irmão, minha irmã. Sou o reverendo Nilson Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Coelho da Rocha. Eu quero te convidar a meditar na palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus amados irmãos, é interessante quando nós analisamos alguns filmes americanos, principalmente, que retratam sobre o zumbi, esse personagem, né, essa figura que está muito presente no imaginário norte-americano. O que é um zumbi? É alguém que for acometido por um vírus e, de alguma maneira, ele perdeu a sua humanidade, a sua identidade de ser humano. O zumbi, a despeito de ter algumas faculdades biológicas ainda ativas, como, por exemplo, o de comer, o de andar, ele é alguém que já morreu, porém ainda permanece com algumas faculdades. É interessante que muitas pessoas elas são como zumbis. A despeito delas estarem comendo, bebendo, estarem se locomovendo, no que tange a sua vida espiritual, elas já não estão mais vivas. No que tange ao seu modo de se relacionar com o outro, elas já se desumanizaram. Paulo, por exemplo, nesta carta, ele vai falar nesse capítulo 2 sobre a questão da situação do homem sem Deus. E podemos aqui dividir esse texto em três partes. A primeira parte, o texto vai do verso 1 ao verso 3, em que Paulo vai nos mostrar qual é o efeito do pecado na vida do homem. Por exemplo, Paulo vai dizer que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, o modo como as pessoas sem Deus elas andam. É uma espécie, né, de vida semelhante àquela dos zumbis. A despeito delas estarem vivendo essa vida biológica, em relação a Deus, elas estão mortas. Paulo descreve o efeito do pecado de uma forma muito drástica. Ele pinta essa imagem do cadáver, porque o cadáver ele não corresponde a estímulos. Paulo quer nos apresentar aqui que o homem sem Deus ele está espiritualmente morto. E não apenas isso, Paulo vai dizer assim, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo coloca aqui três verdades acerca também da vida do homem sem Deus no que tange a sua situação de liberdade. Primeiro, o homem sem Deus ele é escravo. E ele é escravo dos seus próprios pensamentos, da sua própria paixão, da sua própria vontade. Ele anda de acordo com aquilo que o coração dele o direciona a fazer. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Paulo fala também que o homem sem Deus ele está andando de acordo com o rumo desse mundo, desse presente século, desse sistema que jaz no maligno.
Ele também vai nos colocar que esse presente século está dominado pelo espírito que atua nos filhos da desobediência. Pelo príncipe da potestade, o homem está vivendo de acordo com a sua vontade. Portanto, há uma trindade aqui do mal que opera sobre a vida do homem sem Deus. O seu próprio coração, o sistema, o mundo e Satanás que domina esse presente século. Paulo coloca aqui, então, a situação do homem sem Deus como uma situação de rebeldia, de inimigo de Deus. O próprio texto vai nos dizer, no final do verso 3, que o homem sem Deus, por natureza, ele é filho da ira divina. E aqui, no verso 4, nós encontramos Paulo ele fazendo uma alteração. Ele vai nos trazer aqui algo que vai servir de base para aquilo que Deus faz por nós. Por exemplo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Veja que o verso 4 ele se torna aqui como se fosse um centro daquilo que Deus vai fazer, que vai provocar uma inversão no status quo do homem sem Deus. Se lá no verso 1, 2 e 3, Paulo apresentou o homem como sendo morto e também como andando escravo do pecado, agora Paulo vai dizer que com base na graça de Deus, que é manifestada através da sua misericórdia e amor, não com base na nossa bondade, não com base naquilo que nós podemos fazer, ou com base numa fé prevista por Deus em nós, mas com base nele mesmo, com base no seu amor, na sua misericórdia. Agora, Deus ele faz algo por nós. Ele nos ressuscita, ele nos tira da situação de mortos e nos dá vida. Ele nos coloca na situação de alguém que recebe uma vida espiritual. Verso 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. E essa vida ele nos dá porque estamos unidos a Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo aqui agora até quer nos colocar a nossa condição de liberdade. Se outrora nós estávamos na condição de escravos, agora nós somos libertos e Paulo nos coloca na condição de príncipe, de alguém que está em Cristo Jesus, assentado com ele nas regiões celestiais. Portanto, nós estamos reinando e governando com Jesus. Deus não apenas nos ressuscita, mas ele também nos tira do cemitério existencial a qual nós nos encontrávamos e nos eleva, nos transporta para a presença do Pai. Onde que Cristo está? O credo apostólico nos diz que Jesus está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, onde é que o crente está? Pela fé, espiritualmente, o crente ele está juntamente com o Pai, porque o crente faz parte do corpo de Cristo e Cristo está à destra de Deus Todo-Poderoso. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 13, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É onde o crente se encontra, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Verso de número 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, por que Deus faz tudo isso? Para que na eternidade ele seja glorificado, adorado, para todo sempre, por causa da sua maravilhosa graça. Verso de número 8 vai dizer o modo como nós nos apropriamos da salvação. O antídoto que nós precisamos para nos tornarmos humanos novamente. Para que esse vírus, que eu aqui usei como exemplo,
dos filmes americanos que retratam da figura do zumbi, para que possamos olhar para agora esse texto e perceber esse vírus como sendo o pecado que nos desumaniza. O único antídoto é a graça de Deus que nos é aplicada. A vacina está sendo disponível por meio da fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é o instrumento pela qual Deus aplica a cura para a humanidade. E essa fé, ela também é um dom de Deus. O texto diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Isto o quê? No grego, existe o gênero masculino, feminino e também existe o neutro. Não há concordância dessa expressão isto, nem com fé e nem com a graça. Portanto, isto é uma referência a tudo. O que o texto está nos dizendo? Que isto, ou seja, a graça, a fé, a salvação, tudo vem de Deus. Tudo vem do Senhor. Nem mesmo a fé que nós usamos para poder receber a cura para a nossa salvação vem de nós mesmos. E o verso 9 vai dizer, não de obras para que ninguém se glorie. Portanto, não vem das obras dos homens para que haja mérito humano. É interessante que se a salvação fosse meritória, uma pessoa rica ela teria muito mais chance ou possibilidades de ser salva por conta dos recursos que ela tem para praticar a caridade. Mas a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Todos nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Não há nada que o homem possa fazer para que ele possa apresentar a Deus como moeda de troca, para dizer, eu sou salvo porque eu sou inteligente, eu sou salvo porque eu apliquei os meus recursos para ajudar alguém, eu sou salvo por causa do meu dom, por causa da minha capacidade. Não. Porque o que é pecado? O pecado é transgressão à lei de Deus. E nós pecamos não apenas com ações, nós também pecamos com pensamentos, com palavras e com omissões. Muita gente acha que o juízo final, o grande julgamento de Deus, se dará da seguinte maneira. Deus vai nos convocar à sua presença e será colocado numa balança os nossos feitos, bons e também ruins. E aquilo que a balança pesa mais será o resultado do nosso estado eterno. Ora, se colocarmos na balança aquilo que fazemos de errado e aquilo que fazemos de bom, certamente a balança do mal vai pesar. Porque o pecado não é apenas o que fazemos, conforme eu disse. Os nossos pensamentos também trazem juízo. Por exemplo, os fariseus eles se apegavam tanto ao pecado na sua forma externa. Por exemplo, não adulterarás ou não matarás. E eles se prendiam à questão da prática propriamente dita do adultério ou do homicídio. E Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele vai trazer o espírito da lei, aquilo que está por detrás do ensino da lei. Não é apenas matar em pegando uma arma ou uma faca, um revólver e tirar a vida do outro, a vida biológica. Mas nós matamos quando no nosso coração odiamos o outro. Cometemos um homicídio em nossa alma. Nós adulteramos quando olhamos para alguém com um olhar de cobiça. O 10º mandamento fala, não cobiçarás. Portanto, quase todos os pecados são resultados de um coração cobiçoso. Não há como se salvar por meio das nossas ações, por conta dos nossos méritos. É por isso que Jesus Cristo veio, para que pudéssemos encontrar salvação naquilo que ele fez, o perdão que ele nos dá por meio da sua morte na cruz do Calvário.
Então não vem daquilo que fazemos, vem daquilo que Cristo fez. Colocamos a nossa fé e confiança em Jesus e recebemos o perdão dos nossos pecados. Não vem de obras para que não haja glória no homem, mas que toda honra, toda glória seja dada a Deus. E a terceira e última verdade que esse texto nos mostra está no verso 10. O texto fala, pois somos feitura dele. A palavra grega feitura, que é a palavra que nós temos no português para poema, para poesia. O autor quer nos dizer que nós somos poema de Deus, somos recriados por Deus. Recriados para quê? Se lá no verso 1 Paulo diz que nós andávamos mortos em delitos e pecados, ou seja, nós andávamos mortos produzindo obras mortas. Agora, uma vez recriado por Deus, regenerados, recebemos uma nova vida para andarmos em novidade de vida, para produzirmos frutos de alguém que teve um encontro com Cristo. Ele diz, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Muitas pessoas acham que Paulo tem um pensamento teológico diferente de Tiago. Paulo fala que nós somos salvos por meio da fé. E Tiago fala que a fé sem obra é morta. Ora, Paulo nos ensina que a causa da salvação é a nossa fé e a nossa plena, total confiança em Jesus. Tiago, ele tem um outro olhar em relação ao público para quem ele está escrevendo. Aqueles que pensam que a fé é apenas saber que Deus existe, precisa compreender que a fé envolve uma entrega completa da vida, uma confiança que envolve consciência, cognição de quem Deus é, mas também afetividade e obediência. Uma pessoa que fala que ama, o que prova o seu amor, não é simplesmente o que sente ou o que fala, mas é o que faz. Portanto, se você, por exemplo, observa alguém que fala para você que é vegetariano e você encontra essa pessoa numa churrascaria, você chegará à conclusão que essa pessoa ela não é vegetariana. Portanto, a verdadeira fé implica uma entrega completa e total a Cristo Jesus. E as obras, elas vêm como fruto dessa vida nova. Portanto, a causa da salvação é fé. Mas a evidência de que somos salvos são as boas obras. Aqui nós encontramos aquilo que Deus faz através de nós. Uma vez que somos regenerados, nos tornamos uma nova criatura, agora somos capacitados a, por meio das nossas obras, a glorificar a Deus. Quando ele diz que nós somos feitura, a ideia é como uma tela. Deus, o artista, Cristo, o pincel. E através de você, que é a tela, Cristo está fazendo uma belíssima obra de arte. Portanto, que a tua vida seja a expressão da glória desse artista. Que a tua vida possa ser uma tela em que as pessoas possam, ao olhar para você, ver a glória do artista, ver a beleza que é a sua vida, porque você anda nas boas obras que Deus preparou para você antes da fundação do mundo.